Fala pessoal, tudo bem? Ivair aqui com vocês para nossa aula de inglês e agora nós vamos trabalhar com Focus on Listening. E aqui no primeiro exercício já vem falando assim, ó, dê uma olhada nos slogans de eleição e marque eles com os candidatos possíveis, tá? Então vocês têm todos os slogans aqui, ó, mostrando. Com a idade vem a experiência. Qual seria o candidato ideal aqui de acordo com esse slogan? Já vou falando para vocês que nesse caso é essa daqui, ó, an old candidate, um candidato mais experiente. Não é que o candidato é velho, é que ele tem mais experiência, ele já tem trabalhado ali na política e aí ele fala, com a idade vem a experiência. Então é assim que funciona, tá bom? An old candidate. Então vocês vão fazer isso daí para esse exercício. Agora, aqui no exercício 2, eu vou colocar o áudio para vocês, para que vocês consigam fazer os exercícios sobre Sam e Fran, discutindo em quem eles pretendem votar. Marque os tópicos que eles mencionam na conversa. Então, os tópicos estão aqui e vocês irão circular ou fazer um certinho na frente, de acordo com os tópicos que eles acabam mencionando no áudio. Esse mesmo áudio vai ser feito o exercício 3 e 4. Track 13. Have you decided who you're going to vote for this year? I'm not sure. I'm definitely going to vote, and I might have to vote by absentee ballot. Why is that? Well, I might be out of town on election day, and my voting place is here. Oh, I see. So, have you decided who you're going to vote for? I'm of two minds about it. I've narrowed my options down to Blake and Emma. I'm tired of the same old politicians in office. They've been there forever, and I haven't seen any concrete change. Blake is young and seems to be willing to be the change we need. As for Emma, she has great qualifications, and rumor has it that she is a tough woman despite what her slogan says. I didn't know that. I've been thinking of voting for John. He's been a teacher for 20 years, and I think we could use his experience not only for education, but also for the economy of our country. After all, he was a tenured professor of math in the economics department at University of Michigan for quite a while. I agree. What I'm sure about is that I'm not voting for Nathan. I know he's got experience, but he's had too many chances already. The last time he ran for president, he promised he would put a stop to crime. 4 years later, and crime has skyrocketed. Speaking of that, Anthony has been talking a lot about security in his campaign. He used to be in the military. Maybe he's the person we need to get this problem of crime under control. Maybe. I thought I was close to making a decision. I guess I'll do a little research on all of them again and watch the debates. I'm hopeful that I'll make a well-informed decision and vote for the best one. I'm sure we will. Bom, inglês bem arrastado, né? Inglês britânico. E ainda tem gente que fala que é muito mais difícil aprender o inglês britânico. Eu não acho, eu acho que é o mais tranquilo ainda, porque o inglês americano eles gostam de fazer a fluência juntando as palavras, fazendo um link in word, né? E aí acaba deixando, você acha que é uma palavra e às vezes tem a junção de duas ou até três palavras na sentença. E aí, é claro, você precisa estar vivendo lá para poder entender bem mais tranquilo a forma como eles falam. É assim mesmo, não tem problema. O inglês britânico ele já fala um pouquinho mais certinho a palavra, como ela é escrita, fica mais fácil de entender. Agora aqui, vocês irão então marcar o que foi dito aí sobre eles, o que cada um trabalha como candidato. Vocês vão marcar aqui as informações dos tópicos que eles mencionam. E os candidatos que eles falam são Blake, Emma, John, Nathan e Anthony. E cada um deles tem o seu slogan aqui, ó, tá?
de acordo com o áudio, por isso vocês podem ouvir mais uma vez, 2, 3 vezes aí. Vocês podem ouvir isso e colocar aqui o nome deles de acordo com o áudio. O exercício 4, já não vão colocar o nome do candidato, vocês vão colocar o nome da son ou friend, tá? E aqui vocês vão colocar de acordo com o que eles falam. Pode ter de votar nulo esse ano. Quem que foi que falou isso? Son or friend. E aí vocês irão colocar esses nomes aqui. Bom, a 5. Qual palavra melhor descreve que tipo de eleitores são o son and friend? E aí vocês irão colocar aqui. Desinformado, consciente, distante, não gosta de política, não tem, por exemplo, incurável, né? Nesse caso aqui, incurious, incurável. E o carefree quer dizer descuidado, não tem preocupação nenhuma com política. Que tipo de eleitores são eles? Vocês irão marcar. O exercício 6 é legal. Você analisa a primeira frase assim: I'm hopeful that I will make a well-informed decision and vote for the best one. Eu estou esperançoso, né? Cheio de esperança que eu farei uma decisão bem informada, que eu tomarei, né? Uma decisão bem informada e vou votar naquele melhor. E isso é para a gente analisar essa palavra aqui, ó, hopeful, porque tem o full no final dela, porque o full ele é um sufixo, já vem falando aqui, ó, full é um sufixo adicionado aos nomes, aos substantivos, perdão, para formar os adjetivos. E o que significa esse full? Significa full of, cheio de, ou characterized by, caracterizado por, tá? Characterized by. E caracterizado por, então essas duas informações aí que cabe a esse sufixo full, que diz que uma das palavras abaixo combina com full. Então, qual dessas palavras, né? Qual dessas palavras abaixo combina com o sufixo full para formar o adjetivo? E aí vocês irão ler aqui. Essa daqui eu já vou ajudar, respect. E aí vocês conseguem colocar o full para ficar respectful, né? Cheio de respeito. E agora, e as outras? Então é isso que vocês irão fazer com as demais. Já perceberam que creativity não dá, né? Mas vamos lá. Na 7. How should people go about decision who to vote for? Como que as pessoas tomam decisão em quem votar? E aí vocês irão colocar aqui a informação de cada um de vocês, tá? Como que as pessoas hoje elas tomam decisão para votar? É porque elas assistem debate? É porque o candidato vai lá e oferece algum benefício para ela? Sei lá, o que que é, tá bom? Lembrando que você é a sua opinião, tá? Não vamos entrar em discussão de política aqui. É só a sua opinião, o que que você acha. Exercício 8, fala assim: agora você está correndo a presidência da sua sala. Escreva então uma campanha aí, um slogan para sua campanha. Seja criativo e também faça ela ser memorável, tá? Então, bem uma frase bem legal aqui que descreve aí a sua campanha. Aí a gente chega aqui no to, either, so e neither. Nesse caso aqui, eu vou falar para vocês algumas informações sobre o que que é isso. Bom, primeiro eu vou colocar assim, ó, I like soccer. Eu gosto de futebol. Quando eu vou usar, essa é a minha frase principal. Eu gosto de futebol. Veja, eu não tenho verbo auxiliar nessa frase, eu só tenho o like, que é o verbo principal dela. Quando eu vou usar o so, o to, either, so e neither, eu preciso sempre utilizar aí um auxiliar, tá? Nessas sentenças. Por exemplo, quando eu tenho I like soccer, a frase é afirmativa. Em frases afirmativas, ou eu uso o to ou eu uso o so. E como que eu faço isso? Bom, I like, vírgula, to. Esse é o uso do to. Quando eu vou usar o so, ele vem no início da frase. So, e aí eu faço a inversão. E para fazer a inversão do sujeito, eu preciso do verbo auxiliar. Lembram? E como eu não tenho ali,
Para descobrir o auxiliar dessa frase, eu tenho que deixar ela negativa. Então, eu já vou colocando aqui, ó, qual que é o auxiliar. Por quê? Porque eu já sei e eu vou mostrar para vocês como que eu descubro qual é o auxiliar do verbo. É só colocar a frase na forma negativa. Então, I like soccer, a forma negativa é I don't like soccer. E aí, eu descobri que o don't é o verbo, é o auxiliar do not, né? Para eu fazer a frase na forma negativa. Então, o do aqui, ó, desculpa, eu falei que o don't é o auxiliar, mas é o do, tá? O do aqui, ó, ele é o verbo auxiliar para eu deixar a frase na forma negativa. Então, pensando nisso, como que eu faço essa parte aqui? Eu sempre que eu preciso encontrar um verbo auxiliar, eu coloco ela na forma negativa. E aí fica bem mais fácil, tá? Lembrando que eu usei o mesmo sujeito. Você vai ter exercício lá embaixo, que aqui, ó, pode estar escrito assim, ó, o she barra e aí coloca lá o not, por exemplo. Não, é afirmativo. O she barra e aí coloca o do. E eu sei que o verbo auxiliar é o do, e aí, nesse caso aqui, ó, sou, e aí eu vou inverter, vou colocar does she, só por causa dessa observação aqui em cima, que está pedindo para eu utilizar o sujeito she. E se for na afirmativa, she, e aí o like, eu tenho que colocar ele aqui com a terceira pessoa do singular. She likes to. So does she. Por quê? Como que essa frase ficaria na negativa utilizando o she? Seria she, e aí não vai ser don't, vai ser o quê? Doesn't, né? E aí eu encontrei aqui o verbo auxiliar. É assim mesmo que funciona, não tenho medo. Aí é a frase afirmativa, tá? Agora, e se ela for negativa? Olha, já vou colocar aí. I don't like soccer, tá? Muitas mulheres falam isso, né? Eu não gosto de futebol. Na forma negativa, eu já não uso nem o so e nem o to. Eu vou usar quem? O either e o neither. E o either, ele tem a mesma regrinha do to. Então, eu vou colocar assim, ó. I don't like, vírgula, I don't like either, tá? I don't like either, quer dizer, eu não gosto também. Agora, olha essa observação, olha a sacada. Quando eu uso o neither, já muda. Eu não preciso colocar a frase na negativa, porque o neither já é negativo, tá? Então, vai ser neither do I. E o neither, ele segue a mesma regrinha do so. Eu tenho que inverter o sujeito aqui com o verbo auxiliar. Então fica neither do I. Ah, mas e se fosse aqui também she barra e aí usar o do como auxiliar que a gente está encontrando ali. Então aqui seria she doesn't, que é a forma negativa, né? Doesn't like soccer. Então, she doesn't to. Either, perdão. She doesn't like either, tá? E aqui, neither does, e aí o she, tá bom? É assim que funciona, neither does she. E aí aqui eu não preciso colocar nada na forma negativa, porque o neither já é negativo. E aqui eu preciso porque o either vai lá no final. E o que quer dizer isso? Na primeira estava falando assim, eu gosto de futebol. Ela também. É isso que significa. Eu gosto de futebol. O exemplo que eu tinha colocado antes, eu também. Agora aqui, ela não gosta de futebol. E aí... perdão, aqui eu coloquei, eu fiz errado, né? Só para encontrar o auxiliar. Mas aqui é I don't like soccer. Para eu encontrar a forma, eu tinha que ter feito aqui embaixo.
Para eu encontrar a forma aqui, ó, o auxiliar eu já sei, mas utilizando she, então é she doesn't like soccer. Perdão, eu me equivoquei aqui, mas já voltei à sanidade, já estou aqui pronto para mostrar para vocês que o auxiliar vai ser o does. Por isso que é she doesn't like either. Neither does she. É a mesma coisa um de cima quanto de baixo, só que a regrinha de escrever com um ou com outro ela muda. A regrinha então para o so, para o to e para o either é a mesma. Ó. Eu sigo a frase utilizando aqui a forma e coloco o to na afirmativa e o either na negativa. Agora, o so e o neither eu já tenho que inverter. E o so, como ele é para afirmativo, fica dessa forma aqui, bem legal. Já o neither, como ele é negativo, não preciso colocar o not aqui na expressão, porque ele já está aqui no neither. E o que significa? Eu não gosto de futebol. Ela também não. Ela também não. Tá certo? É assim que funciona a utilização do to, either, so e neither. Essa é a regrinha básica. Espero que vocês tenham entendido. Mas qualquer coisa, só chamar que eu vou ajudar vocês. Olha só então, vamos ler aqui embaixo as frases. Olhando o cartoon abaixo, responda as seguintes questões. I know who the president of Mexico is. Eu sei quem é o presidente do México. I do too. Por que usou do? Porque eu estou falando assim, I know. Se eu quero falar a forma negativa é I don't know. Como ela é afirmativa, eu já descobri que o do é o auxiliar. Então, I do too. E veja, eu utilizei o to. Agora, olha o outro falando. So do I. Eu também. Então, aqui as duas, ó. Eu também sei e eu também sei. Eu sei quem é o presidente do México. Eu também. Eu também. É assim que funciona. Olha essa agora, utilizando o modal que eu não mostrei lá em cima. I can't vote yet. Não posso votar ainda. I can't either. Eu também não. E o outro fala assim, ó. Neither can I. Eu também não. E aí, olha só, foi invertido aqui, ó. Can I em vez de I can. E veja, não tem o not aqui junto. Isso mostra que o neither é negativo. A mesma coisa aqui foi, ó. Aqui ficou I do too, agora aqui ficou so do I. Inverteu-se aqui. A mesma regrinha para o so e para o neither, de inverter sujeito com auxiliar. E a mesma regrinha para o to e para o either na hora de você montar. Só que aqui no either eu tenho que colocar o negativo, diferente daqui. E aqui eu mantenho a linha direta. Bom, então vamos lá. Que palavras são utilizadas para dizer que a sentença afirmativa é também verdadeira para você ou para outras pessoas? Acabei de falar quais são. Quais palavras são utilizadas para dizer que a sentença negativa é também verdade para você ou para outras pessoas? Acabei de falar isso também. E aí você fala assim, ó. Qual é a ordem da palavra quando se utiliza o so ou neither? Eu já acabei de falar por que você tem que fazer aquilo utilizando so ou neither. E assim, ó, can neither be used with negative word. O neither pode ser utilizado com palavras negativas. Acabei de falar isso também. Bom, vamos lá. Entendeu essa parte da regra? Fez lá o make sense, né? De entendimento disso tudo. Agora vamos pôr em ação. Aqui no primeiro já está falando assim, ó. Formar frases usando os exemplos que estão aqui entre parênteses. E eu falei para vocês que poderia acontecer isso de mudar, eu até coloquei lá em cima no exemplo. I'm not an anarchist. Eu não sou um anarquista. E está falando na forma negativa. Então é para usar o neither. Ó, neither. Lá eu esqueci, eu coloquei o auxiliar, eu deveria ter colocado o que a gente estava aprendendo. Mas tudo bem, eu acho que deu para entender essa parte. Neither am I. Só que não posso colocar o neither am I igual está aqui. Eu não sou anarquista, eu também não. Não, é para você usar quem? O she. Neither is she. Tá? E aí fica assim. Ela também não. Eu não sou um anarquista. Ela também não. E por que não colocou o not aqui? Porque eu estou usando o
neither. E com o neither a gente não coloca o not porque ele já é negativo. Agora vocês irão fazer a mesma coisa para os demais aqui, ó. Lembra, a dica para vocês está sempre aqui dentro do parêntese. Então vocês têm todos esses exercícios. Aqui embaixo fala assim, qual opção pode ser usada para responder a seguinte quote, quer dizer, a seguinte frase. Unlike some politicians, I can't admit to a mistake. Detesto quando alguns políticos não podem admitir algum erro. E aí, qual que é essa informação aqui que eu utilizo? I can't admit. Não, eu posso admitir. E aí, vocês irão marcar. A4. Cheque a sentença que poderia ter gerado essa resposta aqui, ó. So did she. Qual dessas informações aqui eu posso usar o so did she? Lembrando que o did, ele é o auxiliar do no passado. Então a frase ela tem que estar no passado. Se tiver usando don't aqui, ó, igual tá aqui, ó, tá errado. Essa eu já nem marco. Então é assim que você... Se tiver o verbo to be, também não uso. Eu já dei várias diquinhas. Agora 5. Escreva se as seguintes sentenças são verdadeiras ou não verdadeiras para você. Aí ela é pessoal, mas é claro, se você usou uma regrinha ali, se você usou o to, tem que estar na regra do to. Se você usou o so, tem que estar na regra do so. Se ela é negativa, você vai usar o either, tem que estar na regrinha do either. Se você usou o neither, tem que estar na regrinha do neither, tá? Então preste bem atenção. A primeira já é negativa, então eu vou usar isso daqui, tá bom? É assim que vocês irão fazer esses exercícios aqui da página 11.